Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. No principal duelo das oitavas de final, a favorita venceu. E no jogo seguinte, a primeira disputa por pênaltis dessa Euro, com direito a goleiros brilhando e Cristiano Ronaldo indo às lágrimas durante o jogo. Se você perdeu tudo isso porque teve que ir trabalhar nessa segunda-feira, eu vou contar como foram as histórias desses jogos pra você. Mas primeiro, dá uma moral aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Bom, no grande jogo do dia, e dessa fase, pelo menos no ponto de vista da expectativa, França e Bélgica travavam um verdadeiro jogo de xadrez no primeiro tempo. A França veio sem Dembélé e com o Griezmann na ponta direita, mantendo os três volantes no meio e devolvendo o Mbappé à esquerda, com Marcus Thuram no comando do ataque do 4-3-3. Já a Bélgica veio no 4-4-2, que com bola era um 3-4-3 e sem bola um 5-4-1, com o Doku quase que como um ala pela esquerda e o De Bruyne como um segundo volante. Além disso, Openda e Lukaku começaram o jogo juntos. Aqui a gente tem algumas nuances de ideias do Tedesco para o jogo. Primeiro, usar o Doku na esquerda para que ele não se desgastasse marcando as subidas do Theo Hernandes, e sim tendo a agressividade em cima do lateral mais marcador do outro lado, que era o Koundé. Inclusive, abrindo o Lukaku ligeiramente nas costas do lateral esquerdo, como ele fez, por exemplo, na partida contra o Brasil, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018. Segundo, ter dois jogadores mais de área para poder ter um enfrentamento individual com os dois zagueiros da França. Por mais que o Carrasco fosse liberado para estar mais à frente, na prática ele era muito mais um meio-campista do que um atacante. Até porque o Koundé também fazia aquelas vezes de um falso terceiro zagueiro, ele que é zagueiro de origem, joga na lateral direita, na saída de bola ele fica mais por aqui, como um terceiro zagueiro, mas com a presença do Griezmann na ponta e caindo por dentro, ele tinha obrigações um pouco mais ofensivas. Bom, o Carrasco foi liberado para jogar um pouco mais à frente, mas a Bélgica passou a maior parte do primeiro tempo se defendendo, bloqueando bem a área, cedendo poucos espaços, especialmente do lado direito da sua defesa, para o lado esquerdo da França criar, e isso somando ao improviso do Griezmann na ponta e naturalmente se aproximando do meio, por vezes levou o Mbappé a trocar de lado, ver se encontrava algum espaço pelo lado direito, mas também fez o time belga ser muito pouco agressivo na etapa inicial. As melhores chances foram nas tentativas de jogada individual, com o Doku e numa cobrança de falta que pareceu ser uma tentativa de cruzamento, bola alçada na área do De Bruyne, que desviou na zaga, pegou o Maignan de surpresa e ele afasta até com os pés uma bola que vai em cima dele. A estratégia de ter o De Bruyne mais atrás também visava uma ligação mais direta e uma construção de jogo numa região do campo um pouco menos ocupada. Eu não sei se o Tedesco já imaginava que a França viria com os três volantes, como fez inclusive na última partida da fase de grupos. Mas se o De Bruyne constrói numa zona mais livre de marcação, ele tem em tese mais espaço para pensar, mais calma para poder jogar. Funciona quase que como um falso redista, digamos assim, mas desde que o time tenha posse, e não foi o caso no primeiro tempo. Não foi uma super posse de bola da França, 59% a 41%, mas as impressões é que a França teve mais chances no primeiro tempo também. Nos números, também. No primeiro tempo foram 9 finalizações contra uma. A mais perigosa delas, um chute do Tchouaméni de fora da área. Também teve uma boa cabeçada do Thuram e um chute cruzado do Theo. Mas um jogo muito tático e muito estudado na primeira etapa. No início do segundo tempo, a França já começou no mesmo ritmo. Nos primeiros 10 minutos já tinha finalizado outras 4 vezes, a principal delas com o Mbappé, costurando a defesa, finalizando cruzado por cima do goleiro Castells. Já a Bélgica teve uma chance espetacular aos 15 do segundo tempo com o passe do De Bruyne para o Carrasco, ele que entrou sozinho na área, e no tempo certo chegou ali a cobertura do Theo Hernandes para meter o carrinho no tempo certinho para poder tirar a bola do controle do camisa 11 belga. Logo depois do lance, o Deschamps mexeu no time, entrou o Kolo Muani no lugar do Thuram. A resposta do Tedesco foi tirar o Openda para a entrada do Mangala. Saiu um dos dois centroavantes, entrou um volante. Com isso, De Bruyne foi devolvido à sua posição mais próxima do gol. Mas o time não parou de sofrer na defesa. A sorte da Bélgica era a falta da pontaria afinada dos finalizadores ali da França. Aos 82 minutos, talvez a melhor chance belga na paulada do De Bruyne na entrada da área, depois de receber um ótimo passe ali do Doku, exigindo grandes defesas do Maignan. Aos 84 minutos, sai o gol da França.
Uma ótima jogada coletiva do time, né? A troca de passes começou com o Rabiot, passou por Mbappé, Theo Hernandes, Griezmann, Koundé, Kanté e chegou no Kolo Muani, que finalizou com o desvio do Vertonghen, que matou o goleiro Castells. Depois do gol, 7 minutos do fim, cartada final do Tedesco foi sacar Carrasco e Castanhe por De Ketelaere e Luque Bacchio. Muito preocupado em defender, resistiu por 84 minutos e tardiamente pensou em tentar se expor um pouco mais à seleção belga. E essa demora em fazer as substituições, talvez aceitando uma prorrogação, gerou um acréscimo bem curto, só 3 minutos. Não dá para dizer que foi um resultado injusto ou que a França produziu pouco pelo placar magro. O time foi todo ataque, dominou o meio, ganhou disputas importantes na defesa e teve seu goleiro aparecendo nas poucas e importantes chegadas do adversário. Mesmo com a proposta mais defensiva, não dá para dizer também que a Bélgica foi bem sucedida na maior parte do tempo, porque se você abre mão de atacar, digamos assim, você também não pode sofrer tanto na defesa. A Bélgica permitiu 19 finalizações da França. Por mais que só 2 tenham sido no alvo e o gol tenha sido creditado contra, a França tentou jogar, tentou atirar, tentou matar. A Bélgica tentou sobreviver, tentou não morrer. Morreu. França classificada, mesmo sem jogar até aqui um grande futebol, mas jogou mais futebol que o seu adversário hoje, que era encarado como mais difícil, né, duelo das oitavas. No fim das contas, a missão francesa foi cumprida e eles alcançaram a próxima fase. No outro duelo do dia, que definiu o adversário da França na próxima fase, Portugal foi com força máxima diante da Eslovênia, no quesito escalação. Inclusive, se alguém tinha dúvida se iria Dalot, naquela escalação mais estranha da estreia, ou João Palhinha, que foi o titular do segundo jogo e foi a melhor exibição de Portugal contra a Turquia, o Palhinha foi quem começou a titular ao lado do Vitinha na dupla de volantes, foi aquele 4-2-3-1. E a verdade é que foi um primeiro tempo bem morno. A Eslovênia com 2 linhas de 4, tentava resistir e estilingar quando pintasse uma chance, mas essa chance não apareceu. Teve uma tentativa ali de fora da área com o Chesco sozinho, mas ele acabou chutando nas mãos do Diogo Costa, que fez uma defesa até fácil. E nada muito mais do que isso rolou para a Eslovênia no primeiro tempo. Portugal começou o jogo com um ímpeto maior, 15 minutos de muita fome, não deixando a Eslovênia sair de trás, fazia um perde-pressiona muito forte, mas rapidamente isso se perdeu, a seleção portuguesa foi cansando e o ataque começou a ser engolido aos poucos pela defesa eslovena, que foi soberana, né, em quase todos os lances de ataque ou tentativas de jogadas ofensivas da equipe portuguesa. As melhores chances foram numa cobrança de falta do Cristiano, que bateu forte, mas a bola subiu demais. O Oblak, inclusive, estava inteiro no lance, caso ela tivesse ido no alvo. E no último lance do primeiro tempo, um chute da entrada da área do Palhinha numa jogada feita pelo Rafael Leão, a bola acabou indo no pé da trave. Fora isso, não houve muito mais o que se destacar, não. Em termos táticos, foi o 4-2-3-1, que marcava em 4-4-2, encostando o Bruno Fernandes no Cristiano, atacava num 3-2-5, com o Nuno Mendes de base na zaga pela esquerda, o Cancelo dando amplitude pela direita, o Bernardo tentando circular por dentro junto ao Bruno e o Leão espetado na esquerda. O Cristiano sendo acionado principalmente no jogo aéreo, mas quase sempre a bola passava sobre ele, que não alcançava os levantamentos. Cada vez fica mais claro, galera, como a posição de centroavante é muito mais uma forma de manter o Cristiano sem funções defensivas e para preservá-lo como apenas o finalizador do time, mas que ele não se sente nada confortável nessa função. Mas, infelizmente, ela é a única possível para ele desempenhar hoje em dia, em tempos de um futebol tão intenso, onde o jogador da ponta tem que fazer o vai e volta, correr atrás de lateral, tem que pressionar no ataque. Nessa fase da carreira dele, que com 38, 39 anos, nem sei mais ao certo qual é a idade do CR7, mas ele não é mais o mesmo do auge. E no segundo tempo o panorama não foi muito diferente. O time do Roberto Martínez não encontrava muito espaço por dentro, tentava sempre chegar pelos lados. Novamente os lances de mais perigo foram numa cobrança de falta do CR7, dessa vez aos 10 do segundo tempo, que foi no alvo dessa vez, mas o Oblak defendeu. E no último lance do segundo tempo, também com o Cristiano Ronaldo, dessa vez acionado num contra-ataque pelo Diogo Jota, que entrou no lugar do Rafael Leão, acabou batendo fraco com a perna esquerda para a defesa do goleiro. A Eslovênia também teve seu lance de perigo novamente, né, com o Chesco, mas atrapalhado pela marcação do Pepe, acabou errando o alvo na finalização. 0-0 e o jogo foi para a prorrogação. E no finzinho do tempo extra do primeiro tempo,
o árbitro assinalou pênalti em cima do Diogo Jota. Ele que estava marcado por 4 jogadores, eu nem sei exatamente ali qual deles cometeu a infração. Não teve muitos replays no lance também, porque teve ali uma pequena confusãozinha, né, dentro do jogo depois da marcação. Mas fato é que o pênalti foi marcado, Cristiano Ronaldo foi para a bola e o Oblak caiu para fazer uma defesaça. Incrível o duelo entre os dois principais nomes de cada seleção ao longo de todo o jogo. E o camisa 7 acusou o golpe. Ele começou a chorar ao perder a cobrança, sentindo o peso não só de ter desperdiçado um lance capital do jogo para sua seleção, mas também de não ter marcado o gol na competição até aquele momento. A Eslovênia ainda também teve uma chance de ouro a 5 minutos do fim, já no segundo tempo da prorrogação, numa falha do Pepe na frente do Chesco, que pela terceira vez no jogo teve chance cara a cara com o goleiro e tentou tirar do Diogo Costa por baixo. O goleiro esticou a perna e fez um milagre. Na última cartada da seleção portuguesa, o próprio Pepe e o Cancelo deixaram o campo para as entradas do Rubem Neves e do Semedo, mas nada aconteceu, o jogo foi para os pênaltis. Portugal ainda teve um último escanteio no jogo, que inacreditavelmente foi cobrado de forma curta. E aí, na sequência do lance, o Rubem Neves isolou a bola para a arquibancada e não houve mais nada de relevante, né, nesse finalzinho de prorrogação. O jogo foi para os pênaltis, a Eslovênia abriu as cobranças com o Ilicic, Diogo Costa pegou. Ronaldo abriu para Portugal e dessa vez ele foi para a rede, 1-0. Na segunda da Eslovênia, Balkovec na bola e Diogo Costa defende novamente. Bruno Fernandes bateu o segundo dos lusitanos e Caixa, com muita categoria inclusive, 2-0. Verbic tinha a missão de recolocar a Eslovênia no jogo, Diego Costa pegou a terceira cobrança no jogo. Bernardo teve a responsabilidade de fechar a classificação com o placar perfeito dos pênaltis, 3-0. Foi com muito mais sofrimento do que deveria, mas Portugal seguiu em frente nessa Euro. Parabéns não só aos portugueses, mas também aos eslovenos que fizeram grande partida, não deixaram Portugal jogar e em meio a tantos grandes jogadores, e um deles um dos maiores da história, o grande herói foi o goleiro português Diogo Costa. Nas quartas, França e Portugal, mais um jogaço. Depois de uma eliminatória como essa, ânimos renovados, tanto para os franceses quanto para os portugueses. Eliminatória gigantesca e esse lado da chave está pesadíssimo. Quem passar esse confronto vai enfrentar só a Alemanha ou a Espanha na semifinal. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!